Eu meditei esses dias. Algumas coisas que eu vou falar aqui já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Pode estar acontecendo, vai acontecer. Que ninguém escapa disso aqui, irmãos. É um trabalhar de Deus. Então, Gênesis 49 é a oração de Jacó para... Queria que diminuísse um pouco esse aqui, por favor. Só esse aqui, ó. Gênesis 49, 22 em diante. Aí eu explico o texto para os irmãos e eu vou pegar só um ponto aqui. Deus abençoe. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro, quer dizer, ultrapassam as barreiras. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo em jaz embaixo, com as bênçãos do seio e da madre. A bênção de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Amém, irmãos? Eu quero trabalhar só com esse texto aqui, irmão. José é um ramo frutífero junto à fonte. Irmãos, primeiramente, o texto ele dá numa localização. Jacó está para falecer, ele chama os seus filhos ali, ele começa a abençoar os seus filhos. Jacó teve uma vida pastoril, então ele teve uma vida no campo, uma vida na mata, uma vida com animais, e ele conviveu com seus filhos, e como tem um ditado que fala que o cavaco não cai longe do toco, para Deus fazer a característica de Jacó, para que refletisse no povo de Israel, Deus precisou de 12 homens. Cada um dos seus filhos tem uma característica de Jacó, e o povo judeu até hoje traz essas características. E Jacó ele trabalha com os animais, ele trabalha com o campo, ele trabalha com a vida cotidiana, descrevendo os seus filhos, a ação do Espírito de Deus na vida dos seus filhos para a vida futura. E isso é a importância de nós pais para abençoar os nossos filhos. A palavra que sai da nossa boca vai ditar não somente o que está acontecendo no presente, mas o futuro dos nossos filhos em nome do Senhor. Amém. Mesmo numa situação de tristeza, aqui que Jacó estava a partir, ele estava abençoando os seus filhos sobre os dias futuros. Não é essa aqui a mensagem. Ele está descrevendo a vida de José. José provavelmente sentou, contou todos os fatos, as coisas, algumas coisas Jacó sabia, porque ele vivenciou, era cotidiano, contemporâneo. E ele meditando ali, ele teve uma iluminação. E ele viu que a vida de José era uma vida como uma árvore plantada junto a uma fonte. Pode vir tempo ruim, pode vir frio, pode vir vento, pode vir tempestade. Como ela está junto da fonte, ela cresce, ela dá fruto, ela prospera. Quem está plantado junto à fonte aqui? Olha que interessante, irmãos. Mas só que a vida de José, a gente prega e fala de José, não sei o que, o sonho de José, sonhe como José. Quem pensa assim é tolo. Não conhece nada de Bíblia, porque José não sonhou. Foi Deus que escolheu falar com José através de sonhos. Então eu aprendo que não são os sonhos que motivam a nossa vida, mas ter o ouvido para ouvir a palavra de Deus. Porque o Salmo 1 compara a palavra de Deus como a fonte. Que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros, ou fonte, a palavra é a mesma, cujas folhas não murcham, no ano da sequidão não seca, e tudo quanto fizer, prosperará. A vida de José, irmãos, é uma vida que chamou muito a minha atenção, e agora eu vou entrar na mensagem, eu fiz a introdução. José, ele teve 7 fracassos na vida dele, fracassos terríveis. O primeiro fracasso que ele teve, a história de José é do Gênesis 37 a 50. Eu não vou ler para vocês versículo por versículo, senão passaria uma vigília aqui. Mas eu vou falando, como é muito pregado, vocês vão lembrar. O primeiro fracasso com José foi quem? Foi com seu pai.
foi dialogando com o seu pai, porque quando Deus falou com José, ele foi falar com o pai dele achou ruim, falou: eu e sua mãe, nós vamos nos encurvar perante você? Aqui eu vejo um fracasso, irmãos, da nossa comunicação. Muitas vezes nós falhamos para falar, para comunicar, para declarar algumas palavras. Nós vamos falar de uma forma e aquele que nos ouve entende de uma outra maneira, gera um conflito. O segundo fracasso na vida de José foi relacional, foi com seus irmãos. Quando seus irmãos ficou sabendo do sonho que Deus tinha dado para José, falaram: você vai reinar sobre nós? Você vai soberar aqui nós? O que é isso? E aí criou um atrito. Eles queriam o couro de José. De relacionamento, irmãos. Muitas vezes na nossa falha de comunicação nós fracassamos e fracassamos no nosso relacionamento. Queremos agradar as pessoas, queremos fazer as coisas bem e o negócio vira contra nós assim, mas não se preocupa, você vai entender. Outro fracasso na vida de José que eu vejo foi o ostracismo. Ele foi isolado. Jogaram ele dentro de uma cisterna. Os seus próprios irmãos cataram ele e jogaram dentro de uma cisterna lá. E o Judá falou: meu Deus, vocês deixaram ele lá. Quantas vezes, irmãos, por a sua falha de comunicação, de relacionamento, as pessoas colocam você num canto. Você é isolado. Você é que nem arroz de final de festa. Ninguém quer não, a junta foi no canto lá. Você pode estar passando por isso e andar achando que você é abandonado. Calma. Você tem promessa de Deus? Você está junto à fonte? Você está firmado na fonte? Outra falha que eu vejo na vida de Jacó, de José, foi ele perder totalmente, assim, desvalorizado. Porque ele era um filho de um homem importante. Tiraram ele da cisterna, primeiro venderam ele para os ismaelitas. Venderam como escravo, como Zé Ninguém. Muitas pessoas podem estar vendendo você também por qualquer valor. Aquele é assim, aquele fulano é assim, Beltrano é assim. E sabe quem fez isso aqui com José? Foram os irmãos dele. São aqueles que podem estar próximos de você. Porque o que fere não é o que está longe, é o que está perto. O que machuca não é o distante, é aquele que está junto. Mas calma aí, vocês vão entender isso. Outro fracasso, que além de José ser desvalorizado, ele foi desprezado, porque os ismaelitas venderam ele para os midianitas. Ele se tornou uma moeda de troca no meio do caminho. Olha só, irmãos. Você fica sabendo aquelas conversas assim, nossa, falaram isso, você fala: meu Deus, olha a minha situação. E ele era um homem que tinha uma promessa, que ia reinar, que ia ser grande, que através da vida dele, a família dele ia ser salva. Mas as coisas que estão acontecendo é só coisa negativa, é só coisa ruim. Em vez de ele estar subindo, né, pastor Ricardo? Ele só estava descendo. E sabe o que é interessante nisso? Deus está calado. Será que o Zé não orou? Com certeza. Será que ele não clamou? Clamou. Será que ele não chorou aos pés do mestre? Clamou. Mas Deus começa a trabalhar por dentro antes de trabalhar por fora. Outro fracasso aqui que está quase acabando é a injustiça. Além dele já ter sofrido tudo isso com a família dele, quando ele vai para a casa de Potifar, a mulher do Potifar, que não valia nada, inventou aquela mentira que vocês conhecem. Olha, ele tentou me agarrar aí. E ela era aquela que não valia nada. Falou para o Potifar lá, que lá o Potifar injustiçou ele. Falou: conta essa história para mim direito. Vamos conversar, vamos dialogar. Não, põe o Zé na prisão. Põe ele lá. Que injustiça, né, irmão? Quantas vezes nós somos injustiçados? Você está ajudando, você está auxiliando, você está sofrendo, mas mesmo lá na prisão, injustiçado, no silêncio, a Bíblia fala: o Senhor era com José. Você pode estar sendo provado, você pode estar passando em uma dessas fases, mas saiba, Deus é contigo. A graça de Deus está na tua vida. O que Ele está fazendo agora você não entende, mas depois você vai entender em nome do Senhor. E o último fracasso de José: esquecimento total. Lá na prisão, vocês conhecem a história, o padeiro e o copeiro lá tem um sonho. O Zé fala assim: Deus dá interpretação, olha aí. Ô senhor, problema seu, vocês sonharam, olha a minha situação. Mas graças a Deus ele não é assim com a gente, né? Ele falou: não, fala aí que eu posso ajudar vocês. Olha o coração de...
Um coração na prova, ao invés de manifestar ódio, amargura, estava manifestando amor. Estava manifestando graça e bondade. Os dois contam o sonho, ele interpreta o sonho exatamente e acontece daquela forma. Aí ele fala assim para o copeiro: quando você estiver lá, Faraó, lembra de mim, fala que eu não merecia estar aqui e me jogar aqui nessa prisão aqui. Com certeza ele falou: não, pode contar comigo, porque as pessoas falam assim: pode contar, eu sou teu amigo, filho. Estamos juntos, cumprimos cadeia junto, nós vamos tomar vinho. Quando fechou a porta da prisão que ele foi para Faraó, a Bíblia fala: e ele se esqueceu de José durante 2 anos, irmãos. Porque o ser humano é assim. Mas existe alguém que não se esquece de nós. Esse momento da prisão, eu estava fazendo uma exegese, é o momento mais importante na vida de José. É o centro da vida de José. Aqui é o marco da história, da mudança da história de José. Até aqui ele só teve fracasso, só teve derrota, só teve decepção. Mas ele mostrou que enquanto no exterior as coisas estavam ruins, ele estava sendo provado. O seu coração estava aprendendo a ouvir a voz de Deus, a estar junto ao Senhor e a sentir a presença dele. Agora eu entro na mensagem. Qual é a fonte da tua vida? Qual é a fonte da tua fé? Qual é a fonte do teu ânimo? Você está firmado com a circunstância ou está firmado com aquilo que Deus falou? Quem crê nas promessas de Deus? A nossa vida muitas vezes é como um tempo, irmãos. Não tem época que nós estamos na primavera, é tudo colorido, é tudo bonito, é tudo cheiroso, é aquele brilho, mas começa a vir um vento meio devagar, e aquele vento vem esquentando, aí entra o verão, mas eu estou bem, está quentinho, está bom, eu estou alegre, está feliz, está fluindo. Daqui a pouco o vento vai mudando, o vento começa a esfriar, as folhas começam a cair, as flores começam a murchar, os galhos começam a aparecer. Meu Deus, o que está acontecendo? É o inverno que está chegando, e começa aquela frieza, e aquele desânimo, e daqui a pouco vem o inverno, e aquilo chega com frio, com aquela dor. Mas não pare, permaneça firme, aprofunde as raízes, porque a primavera vai voltar em nome do Senhor, e você vai produzir fruto. Quando ele não tinha mais nenhum recurso, não tinha mais ninguém para confiar, já estava esquecido com tudo isso, Deus entra na história. Agora chegou o tempo de Deus, chegou a hora de Deus. Deus não falou nada com José, não precisa, porque quando ele está no controle da história, ele age antes de falar. Nós queremos que Deus fale, mas Deus quer fazer e não falar. Deus dá um sonho para Faraó. Vocês conhecem a história? Faraó, ninguém consegue interpretar, os homens mais sábios não faço a mínima ideia. Deus chega lá na mente do copeiro, dá um estralo: o José, ele me ajudou. Deus vai fazer alguém se lembrar de você. Deus vai começar a agir na sua vida. Deus vai começar a mover. Chama ele. Tiraram ele da prisão, já fizeram a barba dele, já trocou a roupa, pelo menos melhorou. Vai ficar, ter um alívio. Primeira vitória de José. Sabe o que acontece, irmãos? Ele ali, diante de Faraó, é honrado por Deus. Ele interpreta o sonho, ele faz tudo aquilo lá. Sabe por quê? Porque Deus enche José com o Espírito Santo. Porque o Faraó olha para José e fala assim: será que eu vou encontrar alguém que tem um Espírito do Senhor como você? Irmão, todos os fracassos de José me mostrou uma coisa. Agora eu vou explicar. Deus estava esvaziando José das suas firmezas humanas, da sua natureza humana, do seu temperamento humano, das suas raízes humanas. Porque quando José estava vazio, agora ele estava pronto para ser cheio do Espírito Santo, para ser revestido pelo Espírito de Deus, para que Deus pudesse habitar na vida dele plenamente. Quem está aprovado, levanta a sua mão. É Deus que quer te encher com o Espírito. Porque primeiro Deus enche com o Espírito, para depois Deus começar a engrandecer, para depois Deus começar a abençoar. Ele não começa com a bênção para terminar no Espírito, ele começa com o Espírito para terminar com a bênção.
Ele é cheio do Espírito ali. Outra coisa que Deus dá a José, irmãos, que eu fiquei maravilhado, ele recebe sabedoria. O conselho que ele deu para Faraó foi tremendo, vocês sabem. Ele falou para Faraó, faz dessa forma, assim, assim, assim. Faraó fala, além de você ser cheio do Espírito, você tem a sabedoria. Você tem... Ele não passou na escola não, irmãos. Nem fez faculdade. Mas quem é cheio do Espírito Santo recebe sabedoria de Deus. Quem deseja essa sabedoria? Deus quer derramar isso nas nossas vidas. Isso é o trabalhar da obra de Deus. Eu estou descrevendo o que é a obra de Deus, é o mover de Deus. Outro fato que eu vejo, a terceira bênção que José recebeu. Lembra do ostracismo? Porque ele foi jogado na cisterna, depois foi para uma prisão e foi esquecido. Quando Deus começa a abençoar, esse aqui vai mais para os jovens, né? Porque para uma boa aqui vai, serve para mim, para todos nós, mas é mais para quem é solteiro. Deus deu uma família para José. Naquele dia, além de ser cheio do Espírito Santo e sabedoria, ele ganhou uma esposa. Olha que maravilha, quem tem esposa ou esposo nunca mais é sozinho. Porque a Bíblia fala que é melhor ser dois do que um. Porque se um está com frio e eu estou passando essa fase, a gente marca, sente muito frio, a minha esposa me aquenta. Faz um chazinho. Ou então pão. Então você que se sente solitário, fica no azeite aí que Deus está preparando alguém especial para você. Deus está preparando uma bênção. Só não toma posse quem não quer. Vamos por ele. Outro fato também que é muito bonito, não é somente ter uma esposa, mas lembra que os irmãos do José desprezaram ele? Além de Deus dar esposa para José, Deus deu filhos, Manassés e Efraim. Porque a coisa mais importante não é somente ter esposa não, mas você vê que a tua história vai continuar. Que a Bíblia fala que bem-aventurado é o varão que Deus abençoa, porque verá o filho e o filho dos seus filhos. Quem é feliz, quem tem filho aqui, levanta a mão. Esse ano foi o ano da filharada. Bendito é o nome do Senhor. O ano bendito. Eu falo até para minha esposa não abraçar muitas irmãs aí não, porque o negócio está bravo. Nossa, irmão. Eu estou há 10 anos aqui em Curitiba. O pastor Isaías, quando era vivo, apresentava 1, 2 por ano. Agora vocês vão ver em janeiro aí, ó. No mínimo que eu acho que eu tenho uns 7 a 9. Foi um ano da fertilidade. Eu estou brincando, irmãos, mas isso é bênção de Deus. Porque a promessa, e o Zé agora ele viu os seus filhos e viu uma história. Manassés, Deus me fez esquecer de todas as minhas aflições. Efraim, Deus me fez crescer na terra da aprovação. Quem crê, toma posse em nome de Jesus. Deus vai te abençoar tanto, vai te prosperar tanto, vai abrir a porta tanto, você vai falar, eu esqueci de toda a prova e estou crescendo na presença de Deus. Outro fato aqui que eu vejo na vida de José: prosperidade. José foi próspero, irmãos. Não somente nos 7 anos das riquezas dele, que ele salvou o Egito e outras nações, que vocês conhecem bem a história, mas a Bíblia fala que as pessoas pagaram o que ele vendeu, e ele devolvia o dinheiro e ainda dava uma porção dobrada. Olha a prosperidade do Zé. Imagine, alguém chegava aqui, ó, e não era pouco trigo que comprava, não era meio quilo não. Nem 200 gramas, as pessoas compravam bocamelos e sacos. Era muito. Mas a Bíblia fala que o homem que é abençoado por Deus, ele dá, distribui e a sua herança permanece para sempre. Ele sabe, quanto mais eu dou, mais Deus dá, porque Deus nunca se iguala ao homem. Quem crê, glorifica o nome do Senhor. A Bíblia fala que Deus mede sobre nós com medida recalcada, sacudida e transbordante. Olha como Deus foi, todos os fracassos do Zé, Deus foi substituindo com coisas boas. Outro fato aqui que eu achei interessante: respeito. Ele foi desprezado dos maelitas, pelos midianitas, pelos seus irmãos, pelo seu pai, pela mulher do Potifar, pelo copeiro. Mas agora o faraó colocou ele numa posição, porque Deus estava abençoando, que ele passou a ser respeitado por todos.
A Bíblia fala que só Faraó não se curvava diante de José. Você sabe quem que eu lembro? Da mulher de Potifar. Ele deve ter dado uma olhadinha para ela de canto de olho assim, né? Filha, ainda bem que eu aprendi a amar, porque senão você ia comer uma cadeia. Mas ele não era assim não, ele não era vingativo não. Ele deixou Deus trabalhar em todas as coisas. As mesmas pessoas que te humilham, que falam, que não sei o que, como aconteceu com Zé, uma a uma vai chegar diante de ti. Quem crê glorifica o nome do Senhor. Os irmãos de José se prostrou. O Potifar tinha que abaixar a cabeça para falar com Zé. A mulher de Potifar, nem mesma coisa. Agora José levantava a cabeça porque Deus era com ele. Irmãos, foi fácil? Não foi fácil, mas quem é cheio do Espírito Santo alcança todas as coisas. Mais uma coisa aqui, estou terminando. O que eu acho também, a admiração. Ele não somente alcançou respeito, mas admiração. Os irmãos dele que queriam a morte dele, não sei o quê, agora passaram a admirar. Você viu José, o nosso irmão? Ele é governador, ele está administrando tudo. Os egípcios falavam assim, como ele é sábio, como ele é um homem entendido. As outras nações vinham lá e falavam, nossa, você viu esse homem administrar tal forma? Todo mundo está com fome, todo mundo está perecendo, mas no Egito tem com abundância. O Egito tem para eles e tem para vender para nós, tem para suprir a nossa necessidade. Que homem de sabedoria. Irmão, a bênção de Deus vai ser dessa forma na sua casa, do lado, vizinho, alguém pode estar perecendo, mas na tua casa vai ter, vai sobrar, e você vai distribuir para a glória de Deus, vai ser testemunho de que Deus é contigo. As pessoas vão falar, eu não te entendo, eu não te compreendo, problema seu, o importante que eu estou vivendo é a bênção de Deus. Aleluia. É isso que nós temos que crer, irmãos. Eu sempre falo que a última palavra tem que ser de Deus, não é de médico, não é de juiz, não é de desembargador, não é de delegado. A última palavra é de Deus, e a palavra de Deus é: eu sou contigo. Quem crê, glorifica o nome do Senhor. Quem crê, tome posse e peça a bênção de Deus na sua vida. Eu posso falhar com você, Deus não falha não. O mais que eu posso ajudar é levar a alça do seu caixão. Deus tem preparado um lugar glorioso para cada um de nós, e Ele pode nos tirar de dentro do caixão. Olha a diferença, irmãos. Ele recebeu. E a última coisa que me chamou a atenção é a bênção da primogenitura. Ele foi primogênito, e ele não era o primogênito. O primogênito era Rubem. Rubem pecou, perdeu o direito. Então o próximo seria Judá. Mas Deus não quis dar primogenitura para Judá. Por que a Bíblia não dá esse detalhe? Lá em 1 Crônicas capítulo 5, versículo 2, está que fala que José recebeu a primogenitura. Eu não estou fora disso não. Porque a primogenitura é uma bênção que vem de Deus. É uma bênção de porção dobrada. E José recebeu da parte de Deus essa bênção, essa porção dobrada. Então, irmãos, a bênção não é de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus e usar de misericórdia. E isso, pastor, então eu desanimei, porque eu queria tanto, eu queria mais. O Senhor falou que não é de quem quer, de quem corre, é de Deus e a misericórdia. Mas isso que é bom, porque nós não temos nenhuma qualidade para ser um primogênito. Mas eu acredito que cada um que está aqui é um primogênito nas mãos do Senhor. Bom, descrevi a vida do Zé, os fracassos dele, o sucesso dele. O que isso interessa para nós, para me terminar a mensagem? Irmãos, nós somos barro ou árvores que estão nas mãos de um oleiro e de um agricultor. Como vaso, ele quer colocar a sua glória em nossas vidas. Como agricultor, ele quer encontrar fruto. Então o processo é doloroso. Como eu falei, você pode estar passando por todas essas provas, você pode estar passando por alguma dessas provas, ou eu não falei de nenhuma dessas provas. Ih, pastor, as minhas provas é totalmente diferente. Não importa. O que importa é que você tem que permanecer junto à fonte.
Você tem que se apegar à fonte nessa noite em nome de Jesus Cristo. Você tem que estar ligado à fonte de uma tal forma, de uma tal maneira, para que quando ela começar a jorrar, você possa receber tudo em nome de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu tiro desse texto é: guarda o teu coração. Porque através do nosso coração, resposta de oração, bênção de Deus, ou prova ou ausência de prova, vai acontecer em nossas vidas. E eu estou falando sobre mágoa, amargura, sentimentos e tristezas. Porque Deus usa pessoas muitas vezes para nos provar. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Então nós temos que guardar o nosso coração. Nós temos que ter a sabedoria para dizer: agora é tempo de prova, mas o tempo de vitória vai vir em nome do Senhor. Agora Deus está permitindo que ele ou ela faça isso, mas depois Deus vai mudar a minha circunstância em nome do Senhor. Quem crê toma posse em nome do Senhor. Mas se entrar amargura, se entrar tristeza, se entrar sentimento, interrompe as orações e você se afasta da fonte. Não permita isso. Limpa o teu coração. O sangue de Jesus sempre limpa o coração. A palavra perdão, irmãos, eu não tenho vergonha de se eu erro, eu não tenho vergonha de pedir perdão, não. Eu não sou melhor do que ninguém, não. E erro, hein? Mas eu tenho a capacidade de sentar e falar: eu errei, eu tenho que assumir meu erro. Acertei, então vou permanecer firme. Errei, reconheço meu erro. Porque eu quero estar sempre junto à fonte. Terceira coisa que eu aprendo nessa história: Deus sempre nos esvazia. Por mais que nós achamos que somos espirituais, que estamos dentro da doutrina, que nós temos tempo com Deus, a nossa natureza humana está conosco. Por isso que Deus fala através de Jeremias que enganoso ao coração humano e perverso, quem o esquadrinhará? Eu, Senhor, esquadrinho corações e mente para dar a cada um segundo as suas obras. Deixa Deus trabalhar na sua natureza. Deixa Deus trabalhar nos teus sentimentos. Ele mexe que os nossos nervos ficam na flor da pele, mas depois ele vem com o bálsamo. Quem crê glorifica o Senhor. É a escola de Deus, irmãos. É a escola. Esse dia eu estava conversando com o pastor Ricardo. Falei: ô pastor Ricardo, sabe o que está acontecendo assim do senhor, né? Eu falei: bem-vindo à escola. Ninguém escapa, filho. Não adianta. Se Deus falou contigo, se Deus falou uma promessa para você, irmão, se Deus fala assim: meu servo, eu vou te abençoar, vou prosperar. No outro dia você fica desempregado, as portas se fecham, todo mundo vende até barro, mas você não consegue vender nem ouro. Porque Deus está vendo se você crê nas promessas dele. Aí ele chega e fala: nossa, eu estou abençoado, Deus sabe o que. Você está mais provado. Aí Deus chega para você e fala: meu servo, eu vou te encher com o meu espírito. Você fala: então, daqui a pouco bate aquela frieza. Sabe aquela frieza? Você vai orar e jejuar, o negócio está travado, irmão. Você vai no culto, parece que você está carregando um saco de cimento de 50 quilos. Não vem inspiração nenhuma. Porque Deus quer ver se você está firmado na fonte. Deus promete, Ele cumpre. Mas Ele tem uma escola para cada um de nós. Não existe terra prometida sem deserto. E quarto e último ponto: depois que Deus faz todas essas coisas, Ele vai observar a tua humildade e submissão à voz do Espírito Santo. Esse é mais delicado. Porque o pastor Marcos chegar para você: irmão, não faz assim, assim, assim. É fácil, você está me vendo, você está me tocando. Mas aí vai chegar, dá um conselho para a gente está vendo ela, tá bom? Ou um outro ungido, ou uma pessoa. Mas agora, para ouvir a voz de Deus e ser humilde para obedecer, nós temos que estar com o coração limpo, com o coração vazio e estar na presença do Senhor. Isso não vem pelo WhatsApp,
Não vem por bilhetinho, vem de um joelho no chão, em momentos ali de madrugada na presença de Deus. Ele muitas vezes vai custar lágrimas, vai custar até mesmo dor, mas Ele fala, Ele guia, Ele enche, Ele dirige, e quando Ele começa a agir, bendito é o nome do Senhor. Eu termino a mensagem dizendo que cada um que está aqui nessa noite possa ser um José nesta obra, um ramo frutífero junto à fonte, porque tudo isso que eu falei vai ficar aqui, mas a Nova Jerusalém vai se abrir sobre a sua cabeça. Quando a trombeta tocar, ou chegar o teu momento de descer a sepultura, você vai ver o Senhor da glória, vai viver para sempre na presença dEle, e vai ouvir: bendito se meu Pai, vinde por sua herança que nos está preparada. Deus abençoe os irmãos em nome.